Yeah. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui é Vasco, eu sou o Luiz Fernando e estou aqui para fazer o primeiro vídeo para vocês. Na verdade, o primeiro vídeo do Ser Vasco, um vídeo pós-jogo. A gente que está acostumado a sempre entregar para vocês lives, já fizemos 49 lives desde que a gente começou o nosso trabalho, há pouco mais de um ano, né? Na verdade, tem um ano e algumas semanas. E pela primeira vez aqui agora a gente está se propondo a entregar para vocês vídeos de pós-jogo, para a gente falar um pouquinho, para a gente comentar um pouquinho do que aconteceu. Não é nenhuma análise tática nem nada, porque nós não somos comentaristas, né? Comentaristas esportivos, mas enfim, é para a gente falar um pouquinho do Vasco, que mais uma vez a gente se decepcionou. Não que a gente esperasse um grande jogo do Vasco, uma virada de chave, né, nesse jogo contra o Cruzeiro. Obviamente que quando a gente fez a nossa live na sexta-feira, a gente ficou muito feliz quando soube da escalação, né? Naquele momento o Lucas Pedrosa tinha divulgado, né, no Twitter dele a escalação. Foi no momento que a gente estava fazendo a live e a gente ficou um pouco empolgado. Pô, mudou todo mundo, tiraram os barangas, tiraram os cabeças de bagre, não fez opção por Galarza, não fez opção por Zé Gabriel, não fez opção por Bambu, enfim, não fez opção pelo Pedro Raul. A gente vinha questionando, eu principalmente, a respeito do Pedro Raul, por que do compromisso de escalar o Pedro Raul. E aí, enfim, foi uma tentativa de um cara que a gente não pode cobrar muito, que é o nosso técnico interino. Ele não tem culpa de nada, o cara é treinador da base, o cara não está preparado para encarar esse desafio que colocaram ele. Na verdade, a gente vem sempre culpando os culpados de sempre, que é a direção do Vasco, não só a direção do associativo que colocou essa SAF que está aí, e principalmente essa SAF que está aí, que os caras são muito incompetentes. Então a gente, sabe, ficar batendo sempre na mesma tecla, uma parada que pra gente deprime muito, deprime você, torcedor vascaíno. Tenho certeza que tá todo mundo mega decepcionado, mega para baixo. O que eu tenho a falar para você, antes da gente falar qualquer coisa sobre o jogo, eu fiz aqui algumas anotações pra gente, pra eu poder colocar aqui para vocês, mas o que eu tenho a falar é que, cara, o nível de vários times desse campeonato é tão ruim que a nossa esperança tá aí. A nossa esperança tá aí. Obviamente, eu acredito que o Vasco não começa a próxima semana, quem sabe amanhã mesmo, no domingo, ou mais tardar na segunda-feira, tá? No início da semana, com um novo treinador. Eu acho que é o ponto principal, é o primeiro passo que o Vasco vai dar para tentar sair da lama que está. E aí, com algumas contratações que estão vindo, por exemplo, o Medel que está chegando, tem outras especulações aí, de repente trazendo essa galera mesmo mais experiente para juntar com essa molecada que está aí e de repente dar uma liga. E que a gente consiga reverter esse quadro, reverter essa situação que realmente está difícil, está complicado. Mas eu acredito, eu acho que você, torcedor, independente de qualquer coisa, deve acreditar. Se a gente não acreditar no Vasco, quem é que vai acreditar, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que acreditar. Alguns valores individuais a gente tem dentro do elenco. Claro que a carência é muito maior do que os valores individuais. Por exemplo, eu costumo falar nas lives e continuo batendo aqui, a gente salva 4 jogadores desse time do Vasco. 4 jogadores que deveriam ser titulares do Vasco, sim. Que numa primeira divisão, por exemplo. Como o Léo Pelé, como o Lucas Piton, como o próprio Jair. E o Léo Jardim, que hoje veio a falhar mais uma vez. Mas foi a terceira falha dele. Foi a terceira falha dele. Mas isso também acontece com qualquer goleiro. Eu acho que ele tem muito mais acerto do que erro, né? Enfim, vamos falar um pouquinho do jogo de hoje. Eu fiz algumas anotações aqui. Por exemplo, obviamente que jogo sem torcida é uma bosta em todos os sentidos. E o de hoje comprovou, né? O jogo acaba sendo mais frio. Tudo bem que o Cruzeiro também é um time bastante fraco, né? Bastante fraco. Isso contribui para que o jogo seja ruim. O Vasco é fraco, o Cruzeiro é fraco. A gente não vai esperar disso um jogo bom. Mas, por exemplo, menos de 3 minutos, o Cruzeiro parecia ali que ia dar aquela pressão toda na gente, né? Que ia chegar com vontade e tal. Já menos de 3 minutos já tinha batido 3 escanteios e foi só isso que ele fez. Isso eu estou falando do primeiro tempo. Depois o Vasco deu uma apertadinha, o Peck chegou ali com um susto. Agora, primeiro chute a gol mesmo, eu anotei aqui, cara.
Foi 39 minutos e 55 segundos, não tinha dado 40 ainda, num contra-ataque do Cruzeiro, a finalização do Stênio, que aí o Léo Jardim fez a defesa. Enfim, jogo muito ruim, setor ofensivo de nenhum dos dois funcionava, porque ninguém consegue armar, ninguém consegue criar. Por isso que eu falo, o Vasco é uma bosta, o Vasco é uma bosta, o time do Vasco é uma porcaria. Foi muito mal formado, culpa 100% dessa gestão incompetente, que tem um flamenguista no comando e tem um gerente, diretor, sei lá o que ele é de futebol, que é o Paulo Brax, que é um cara lento, é um cara mega incompetente também, e além de tudo é um cara que tem uma empáfia, o cara não tenta em nenhum momento trazer a torcida para o lado dele, dar satisfações, enfim, é tudo de ruim, na minha opinião é tudo de ruim essa direção do Vasco. Formou um time péssimo, né? Formou um time péssimo, com nenhuma força no meio de campo, um time fraco de ataque, fraco de meio campo, que só tem uma defesa que escapa. E o Cruzeiro é outra bosta. O Cruzeiro é outra bosta. O Cruzeiro não fez nada o jogo inteiro. Ou seja, o Vasco perde os jogos para times que você olha e vê que são times totalmente incapazes também. Entendeu? Então o Vasco vai tomar o gol de falta, como eu falei, né? Já no final, no apagar das luzes do primeiro tempo, numa falha do nosso goleiro, porque uma falta, de lateral de área, tudo bem, pressupõe-se que o cara vai cruzar, mas o goleiro também tem que imaginar que o cara pode não cruzar e pode bater em gol. Então eu acho que ele estava muito certo de que seria um cruzamento e acabou falhando, enfim. E depois veio o segundo tempo, aquele segundo tempo tão péssimo quanto o primeiro, o Vasco um pouco mais ligado, lógico, normal, né? Tinha que se esperar isso do Vasco, tentou ir para dentro, foi para dentro, alguns lampejos. Você vê que tem jogadores que têm alguns lampejos. O próprio Orediano, que a gente bate tanto, é um cara que tem lampejo de jogador. Ou seja, mas só que não está pronto, então ele não deveria ter sido contratado. Né? O Peck é um cara que, a gente... Caraca, todo mundo metia porrada nele no ano passado, falava mal dele pra caramba. Aí no início do ano começa, tu vê que também é lampejo, cara. O cara tem lampejos, entendeu? Então o time não se acerta de forma nenhuma. Eric Marcos também, uma ou outra jogada tenta fazer. Achei sinceramente que a gente não poderia ter começado com o Serginho, mas também não dá pra culpar o cara, porque o cara entrou aí, tipo assim, botar um cara num time desse, por mais que ele tenha ou não qualidade, o Serginho, a gente, na minha opinião, não dá para avaliar muito. Um cara voluntarioso, na minha opinião, voluntarioso, não é cego, não é um cara cego. Agora, é isso que o Vasco precisava? É óbvio que não. Então a gente não pode depender, a gente não pode colocar nossas esperanças nessas contratações que chegam aí pro Vasco. Enfim, cara, muito complicado, porque é tanta coisa para falar, é tanta coisa para desabafar. O que a gente vai falar sobre o nosso time? Os principais problemas, se a gente tem 1 milhão de principais problemas. Então fica difícil. Mas enfim, fazendo um resumo aqui. Mais um jogo que acaba, mais um jogo que passa e não dá para aproveitar muita coisa de bom para falar desse time do Vasco, até porque a gente continua desde o início do campeonato sem esquema tático, sem jogadas, sabe, jogadas mais agressivas, mais interessantes, ultrapassagens de lateral, chegada do meio campo junto com o pessoal do ataque. Enfim, eu não consigo ver, mais um jogo que passa e eu não consegui ver nada de bom no Vasco. Alguns lampejos de alguns jogadores. E isso é muito pouco para quem quer chegar em algum lugar, para quem quer, em primeiro lugar, se livrar desse problema que o Vasco está. Volto a repetir. O campeonato tem 6, 7 equipes muito ruins, o que nos dá esperança de sair dessa lama. Mas a gente precisa fazer por onde? Então, enquanto não tiver um treinador, enquanto não tiver 1, 2 peças, pelo menos, ou 3 peças ali que possam mudar o panorama, a gente vai continuar sem esperança, a gente vai continuar com muito medo de ser rebaixado mais uma vez. É isso, galera. Sigam aí, se inscrevam no nosso canal. Obrigado por estarem aqui presentes. Se puder dar uma curtida aí nesse vídeo, para que ele seja mostrado para mais pessoas. Se puderem se inscrever em nosso canal, eu agradeço bastante, agradeço de coração. Aqui é Vasco.
Este recado é para você, acredite. São 30 anos de mercado e as melhores condições para você encontrar o seminovo que tanto precisa. Aqui você pode financiar seu carro em até 60 vezes. Todos os nossos carros são revisados com laudo cautelar e nota fiscal. Aqui você pode utilizar seu FGTS como entrada, pode sair de tanque cheio e com kit gás instalado. Acredite, seu próximo carro está aqui na Hobmar. Vem sem medo.